Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do canal 4 de Veratu. Estamos aqui de volta com mais um programa Encontro com a Cultura Espírita. E graças a Deus tem tido uma receptividade muito boa. E como eu digo normalmente aqui, nos incentiva, nos estimula a continuar nesse trabalho. Divulgando o Espiritismo, não aqui em Salvador apenas, mas em todo o estado da Bahia. E eu tenho certeza absoluta que os telespectadores, espíritas ou não, têm apreciado o esforço que nós fazemos para levar assuntos sérios e que levam a maioria das pessoas à meditação, à reflexão. Porque essa questão do espiritismo, quanto à crença espírita, melhor dizendo, é que nós espíritas, nós estudiosos, é bom que chame a atenção, nós não apenas acreditamos na imortalidade, na reencarnação e na comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Isso não é questão de crença. Os princípios da imortalidade, reencarnação e comunicabilidade são antiquíssimos. Fazem parte do contexto existencial da humanidade. Nós não criamos nada. Kardec não inventou a imortalidade, Kardec não inventou a reencarnação e ele também não inventou esse processo de comunicação entre os dois planos da vida, que vem desde eras imemoriais. Então, sempre nós reencarnamos e sempre nós nos comunicamos com os espíritos e depois de mortos com os encarnados ou reencarnados. Essa é uma lei. Aí não é uma questão espírita, é uma questão existencial, como eu disse antes. E isso é bom que a gente enfatize. Porque as demais religiões, e sem nenhum desdouro, nós estamos atacando religião nenhuma, mas vocês sabem, vocês telespectadores, que as religiões criaram sistemas, métodos, procedimentos, e todas tentam levar o homem a Deus. Até mesmo a expressão religião vem de onde? Vem do verbo religare. Religar o quê? Religar o homem a Deus. Ora, por que o homem um dia se afastou de Deus? Ou um dia Deus se afastou do homem? Por quê? Pelo pecado original? Se foi pelo pecado original essa separação, essa dissociação entre homem e Deus, eu acho que alguma coisa de verdadeiro, de coerente está faltando aí. Porque vocês, de sã consciência, meus queridos telespectadores, vocês acreditam em Adão e Eva? Acreditam? Vocês acreditam que eles cometeram o pecado original? E qual é o pecado original? Mantiveram, aliás, relações sexuais? E quem os criou? Não foi o próprio Deus? Deus não criou Adão e da costela de Adão tirou Eva. E depois os dois tinham seus órgãos reprodutores e mantiveram relações sexuais porque tinham também libido. Será que a libido foi implantada em Adão e Eva? Ou é um atributo de quem os criou? São essas perguntas que nós devemos fazer.
Não para desbancar religião nenhuma, pelo amor de Deus, não é isso, não é o objetivo. Mas toda pessoa que pensa e pensa sobre a vida particularmente, ou sobre o porquê da vida, deveria se questionar sobre isso. Ou melhor, deveria questionar essa lenda. Está lá no Velho Testamento. Então, as religiões criaram seus dogmas. Como eu disse antes, seus procedimentos, sua liturgia, seus sacramentos, tudo bem. Nós não temos nada com isso. Mas o questionamento seria para se verificar a veracidade ou não de todo esse processo. Por exemplo, o Espiritismo não criou nada. Nada, absolutamente. Não tem sacramentos, não tem liturgia, não tem hierarquia, nada. É como eu já disse em programas anteriores, não há nada no Espiritismo que leve alguém a pensar que ele é uma religião. Nada. Nenhuma característica religiosa. Muito pelo contrário. Quando Kardec disse que os espíritos emitem opiniões pessoais, os espíritos não são seres predestinados, os espíritos não conhecem tudo, aí é que está. Veja a capacidade racional e lógica de Kardec. Ele realmente foi notável, foi percussiente. Ele raciocina de uma forma assim, peculiar. Porque ele não queria criar uma religião. Ele não queria. E não criou. Aliás, não foi ele exatamente. Ele foi o codificador. Na verdade, foram os espíritos. Espíritos de escola, espíritos lúcidos, espíritos inteligentes. Espíritos celebridades humanas. Ou melhor, que foram celebridades quando aqui estiveram. Platão, Sócrates, Swedenborg, Pascal, Lacordaire, Goethe, Rousseau. Quer dizer, era a fina flor, como eu costumo dizer, do pensamento europeu. Então, esses grandes pensadores se reuniram em torno de Kardec e contribuíram para a codificação da doutrina dos espíritos. E eles, como espíritos, não consta que espíritos de outras dimensões ou de outros mundos tenham vindo aqui se comunicar com Kardec. Não consta. Mesmo aqueles espíritos que escreviam assim, um espírito protetor, um espírito amigo, nenhum tinha uma característica alienígena dentro do significado que o vocábulo apresenta. Mas eram espíritos sábios, experientes, vividos, que resolveram ditar a Kardec o espiritismo. Daí porque, parece um contrassenso, mas não é, as questões espíritas que vocês encontram no Livro dos Espíritos, especialmente na segunda edição, e que sofreram comentários de Kardec, podem ser aceitas na sua totalidade ou não. E é por isso que eu sou espírita. Essa liberdade de interpretação, de aceitação dos ordenamentos ditados pelos espíritos. Não há nenhuma doutrina que haja dessa forma. Voltamos daqui a pouco, vamos dar um intervalo. Não saiam daí porque o assunto está interessante, eu acho.
Bom, voltamos à presença de todos vocês. E aqui nós estávamos tentando explicar as características reais da doutrina espírita. E como eu disse, vários espíritos de um nível assim intelectual e moral, né, notável, se reuniram em torno de Kardec para ditar o espiritismo. A hora era certa. Eles sentiram isso, os próprios espíritos, que havia necessidade de se fazer uma reavaliação em determinados conceitos ligados a Deus, aos espíritos e à vida. Então, houve necessidade de se fazer isso. Um Sócrates, um Platão, dois grandes pensadores, dois grandes e vigorosos pensadores gregos, também compareceram à mesa mediúnica de Kardec. Isso mostra algo assim muito importante. Essa pleiade de espíritos, essa equipe espiritual, sentiu que a hora era chegada para se fazer, como eu disse, em outras palavras, uma reavaliação do conceito de vida, de morte, de Deus, de espiritualidade, de universo, etc. Foi um momento assim que eu me permito dizer ontológico e cosmológico. Se daria uma visão ou uma versão de mundo espiritual jamais cogitada por qualquer religião. O espírito, como dizem as religiões ocidentais e até mesmo orientais, ele vai para a dimensão espiritual. Você tem conhecimento de coisa nenhuma, de nada. Ele vai sem eira nem beira, como se diz. Nem com mala, nem com cuia. Ele não sabe nem que vai sobrepujar, ou melhor, sobreviver à morte. Ele não sabe. Ele desconhece completamente. Existe um tipo de imortalidade ditado, esse tipo, pelas religiões, que leva a pessoa ao desânimo, ao desencanto, à tristeza. Você viveu pela primeira vez, você morreu pela primeira vez, e você não retorna a este mundo. Não retorna. Você fica lá, esperando ser julgado. Então, isso que, quando esses pensadores espíritas convocaram Kardec, porque na verdade foram eles, com aquela história de mesas girantes, ou aquelas comunicações dadas na casa da senhora Pleno Maison, ou da família Fortier. Pegue o livro Obras Póstumas, publicado pela viúva de Kardec, Amélie Gabrielle de Lacombe, Baudet, Rivail, e vocês vão conhecer a história real desse contato dos espíritos com Kardec. Porque, na realidade, foram eles que chamaram Kardec. Eles que convocaram, e é bem possível que eles que escolheram Kardec. Kardec não escolheu os espíritos para trabalhar com ele. Ele foi escolhido pelos espíritos. E esses espíritos já se comunicavam com essas duas famílias de que eu citei há algum tempo. Já havia, segundo consta, centenas de cadernos fruto dessa comunicação com esses espíritos. E por que eles escolheram Kardec? Eu sempre me perguntei, por que Kardec foi o escolhido? Porque ele reunia
todas as características de um grande pensador, de um homem que dominava 8 idiomas, um homem que era professor de física, de matemática, um homem educado no educandário de Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, um homem de uma reputação ilibada, irrepreensível. Então os espíritos escolheram a dedo, não foi por acaso. Assim como escolheram até mesmo, eu penso, a esposa do codificador, Amélie, que era uma intelectual conhecida nas rodas literárias parisienses, era uma mulher inteligente, uma mulher culta, e não quis aparecer. Mas de qualquer maneira apareceu. Era ela que realmente estava por detrás de Kardec. Talvez daí venha aquela sentença de que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso funcionou com relação a Kardec e a sua esposa. E os dois viveram juntos por muitos anos. E assim que ele desencarnou, ela tomou as rédeas, tomou a frente do movimento espírita em Paris, a cidade luz, a cidade para onde convergiam todas as grandes ideias, todos os grandes pensamentos dos maiorais inteligentes da época. Então Kardec foi escolhido pelos espíritos e não criou uma doutrinazinha qualquer, não. É pena que o espiritismo não venha sendo divulgado como deveria ser aqui no Brasil. Nós voltamos já. Aguarde. Agora vamos às nossas perguntas, né? Tem aqui de Cleonice Marques. Existem os encostos? Olha, Cleonice, se não fossem os encostos, como a gente ia sentar na cadeira? Desculpe aí, mas não existe essa palavra encosto. Existem sim espíritos obsessores, espíritos que nos assediam por vários motivos. Encosto é uma expressão que não pertence à nomenclatura espírita, certo? Com todo o respeito, mas é assim que funciona. Euvani, meu filho é deficiente auditivo e me culpa pelo seu sofrimento. Porém, sou muito apegada a ele. Como explicar? Por que ele culpa? Por que ele culpa a você por ele ser deficiente auditivo? Pode ter sido algo congênito, alguma doença, eu não sei, aqui não explica. Mas você não tem culpa nenhuma. Porque, olha, tem certos caracteres, até físicos, que não se transmitem. Falam muito em hereditariedade por aí. Falam muito nessas questões de genes, genes para lá, genes para cá. Mas eu acho que estão exagerando. Quanto aos caracteres intelectuais, morais, esses não se transmitem, não. O pai é inteligentíssimo, o filho deverá ser, não é por aí. Cada um tem a sua própria específica condição, tanto intelectual como biológica. Érica, de Caetité. Há muito tempo parei de trabalhar com a mediunidade, mas não consigo voltar a frequentar centro espírita, por mais que tente. Por quê? Olha, essas perguntas são, assim, como se diz, lacônicas, né? Eu não sei o que está por detrás da sua ausência aos centros espíritas, ou a um centro espírita. Que em Caetité tem.
E por sinal, eu acho que é um centro antiquíssimo, aí em Caetité. Talvez algum espírito não queira, algum espírito esteja lhe desanimando, lhe desestimulando. Procure verificar isso. Porque também pode ser alguém em casa que também esteja criando obstáculos. Pode acontecer. De qualquer maneira, insista. Vá ao centro. Procure conversar com os seus dirigentes. Conte o que está acontecendo na verdade, na realidade. E eu tenho certeza que eles vão ajudá-la. Pode acreditar em mim. Agora nós vamos à livraria, falar da livraria. A nossa livraria vende esses livros de que eu falei aqui, desses grandes autores. Vocês podem lá encontrar, de Bolzano, Ernesto Bolzano, Charles Richer, Gabriel Delane. São livros importantíssimos, porque são livros clássicos, ou considerados clássicos. Então vocês vão lá e adquiram. Por sinal, a nossa livraria não está mais ali no edifício Itaípe, no primeiro andar. Ela se transferiu lá para a sede do Telma. Ela está lá. Apareçam, visitem a nossa livraria. Vocês vão encontrar obras espíritas assim, da maior importância. E ao tempo em que visita a nossa casa. Eu espero vocês lá. Agora nós vamos falar da nossa creche. A creche está precisando de ajuda. Sempre está precisando de ajuda. São quase 30 crianças carentes, mas carentes mesmo, que precisam de todos nós, não só lá dos dirigentes do Telma, mas de qualquer pessoa que queira fazer a caridade, fazer o bem. São crianças que nem casa têm para morar. Os pais moram na rua. Elas não voltam para casa, elas vão para a rua. Eu digo sempre, toda sexta-feira, elas não querem ir para casa, muitas delas, que vão dormir na rua, coitadinhas. Aí chovendo, com problemas de assalto e outras coisas mais. Ficam ali à mercê até de pessoas desequilibradas, como já houve caso de tocarem fogo até em moradores de rua, matam a pauladas e aí por diante. Que a humanidade está realmente alucinada, está desequilibrada. Então, ajudem. Procure a nossa creche lá na rua da Boa Viagem, número 8, e façam as suas doações. Agora nós vamos à mensagem. Essa mensagem me foi ditada por um espírito e disse, com toda a autoridade que ele possui, autoridade moral, disse assim: Bernardo, quando as pessoas morrem, não vão para a eternidade. Nós é que somos a eternidade. Encontro com a cultura espírita.